A gente conhece bem a história de Abraão, né? Mas já paramos para pensar no que realmente significa crer totalmente sozinho? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender o que sustentou a fé desse homem quando, olha, literalmente o mundo inteiro estava contra ele. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? Imagina só, o mundo inteiro, todo mundo, discordando de uma única pessoa. E não é gente qualquer, não. Estamos falando das pessoas mais próximas. Será que dá para manter uma convicção firme num cenário desses? A jornada de Abraão, nossa, ela nos dá uma visão fascinante sobre isso. Então, para a gente entender de onde vinha a força do Abraão, primeiro a gente precisa ter uma noção do peso da solidão que ele carregava. E olha, não foi pouca coisa não, viu? Era uma oposição que vinha de todo o santo lado o tempo todo. A jornada de fé dele já começou com o isolamento mais profundo que existe, dentro da própria casa. O próprio pai dele, a pessoa que o gerou, não compartilhava da sua crença. E isso, pessoal, era só o comecinho da história. E a coisa não parava por aí. A solidão continuava ali bem do lado dele. Sara, sua esposa, a pessoa mais íntima que ele tinha, também chegou a duvidar. Pensa só, onde é que ele ia achar apoio se nem no próprio lar existia essa fé firme? A solidão só foi ficando maior e Ló, o sobrinho dele, que até andou junto por um tempo, acabou escolhendo outro caminho, o que só aprofundou ainda mais o isolamento de Abraão. Agora, o que chama muita atenção aqui é a escala disso tudo. A oposição não era só dentro da família, sabe? Era global, na perspectiva de Abrão. Para onde quer que ele fosse, ele só encontrava povos, culturas, reis, ninguém acreditava. De Harã ao Egito, passando por todas aquelas nações em Canaã, ele era literalmente uma ilha de fé num oceano de descrença. Então, diante desse cenário todo, a pergunta é inevitável. Como é que ele aguentou? Se ninguém, absolutamente ninguém o apoiava, de onde é que vinha a força dele? A resposta está num relacionamento. Um relacionamento único e muito, muito poderoso. E é aqui que está o pulo do gato. O texto não fala que ele era popular ou um líder de multidões. Nada disso. Ele ganha um título muito mais pessoal, muito mais íntimo. Amigo de Deus. Era essa amizade que dava força para ele. Ele simplesmente não precisava que as pessoas o aprovassem, porque a conexão dele era divina. E olha, essa amizade não era uma coisa abstrata, filosófica. Era prática, era do dia a dia. Era com Deus que ele desabafava, com quem ele caminhava e aprendia. Era de Deus que ele dependia para tudo. A confiança dele não vinha da opinião dos outros, mas sim dessa relação direta, pessoal. E é por isso que a obediência dele era na hora, sabe? Sem pensar duas vezes. Agora, vamos fazer um contraste. O material que estamos analisando apresenta um conceito chamado fé relativa, que é um tipo de crença muito comum hoje em dia. E quando a gente coloca isso lado a lado com o exemplo de Abraão, nossa, a diferença é gritante. E essa comparação aqui mostra a diferença com uma clareza impressionante. De um lado, temos alguém cuja identidade é ser amigo de Deus, com uma convicção que nasce de dentro. Do outro, uma amizade com o mundo, uma fé que vai na onda, sabe? Influenciada pelos pais, pelos amigos, pela igreja. Enquanto Abraão permanecia firme na dificuldade, a fé relativa, essa desanima no primeiro aperto. E em vez de conservar o caráter, ela simplesmente faz o que a maioria está fazendo. O grande problema dessa tal fé relativa é que ela é totalmente condicional. Ela depende das circunstâncias, é forte quando está tudo uma maravilha, mas na primeira dificuldade ela balança. No fundo, é uma fé baseada em receber alguma coisa e não em ser alguma coisa. E a diferença aí é enorme. E tudo isso nos leva ao ponto central desta análise, a importância absoluta do caráter. E veja bem, não estamos falando de religião ou de conhecimento teórico. É algo bem mais profundo do que isso. A fonte que estamos usando define caráter como a essência de alguém, a sua natureza. Presta atenção nisso, não é uma coisa que se aprende na escola ou na igreja. É algo muito mais visceral, que define quem a pessoa é lá no fundo. E o argumento aqui é o seguinte: se a natureza de uma pessoa é, digamos, torta, somente uma transformação espiritual muito profunda, um tipo de novo nascimento, consegue colocá-la nos eixos. E qual o resultado desse processo todo? É se tornar, num sentido espiritual, um filho de Abraão, ou seja, alguém que tem aquele mesmo caráter firme. No fim das contas, o resumo da ópera é este aqui. Ter um caráter como o de Abraão significa fazer a coisa certa. Não porque é popular, não porque é fácil, mas simplesmente porque é o certo.
é continuar acreditando, mesmo quando parece que não tem mais ninguém acreditando junto. E a gente termina com essa provocação para pensar. O que é que de fato sustenta uma convicção? É a aprovação das outras pessoas? São as circunstâncias favoráveis? Ou será que é algo mais profundo, mais pessoal, algo tão inabalável quanto a amizade que Abraão tinha com Deus? A resposta para essa pergunta, bom, ela define tudo.